Jesus revelou uma fórmula de oração que as igrejas não querem que você saiba. E nesse vídeo você descobrirá os 5 segredos que mudarão sua vida de oração para sempre. Billy Graham descobriu isso depois de 50 anos de ministério, e o que ele revelou vai abalar suas convicções sobre fé e oração. Até o final deste vídeo, você vai entender por que suas orações parecem não ser respondidas e como uma simples mudança de perspectiva pode transformar completamente sua vida espiritual. Mas atenção! O que você vai descobrir vai contra tudo que te ensinaram sobre oração nas igrejas tradicionais. Imagine por um momento, você está ali, de joelhos, derramando seu coração diante de Deus, pedindo, suplicando, às vezes até barganhando, e o silêncio do céu parece ensurdecedor. Você já passou por isso, não é mesmo? Aquela sensação de que suas palavras simplesmente evaporam no ar sem chegar ao trono da graça. Talvez você tenha questionado sua fé, pensado que não é digno o suficiente ou que existe algum pecado oculto bloqueando suas súplicas. A verdade é que milhões de cristãos sinceros vivem essa frustração espiritual diariamente. Eles conhecem Mateus 21:22 de cor. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Decoraram o versículo, citam em células e cultos, mas na prática, sentem como se houvesse um abismo entre a promessa bíblica e sua realidade cotidiana. Billy Graham enfrentou exatamente essa mesma luta. Durante décadas de evangelismo mundial, ele carregava um peso no coração. Por que algumas orações eram poderosamente respondidas, enquanto outras pareciam cair no vazio? Por que alguns crentes experimentavam milagres extraordinários, enquanto outros, igualmente devotos, enfrentavam silêncio celestial? Foi em 1978, durante uma conferência pastoral em Amsterdã, que Graham fez uma confissão que chocou a audiência. Ele admitiu publicamente que havia orado incorretamente por mais de 3 décadas de ministério, não por falta de sinceridade ou dedicação, mas porque não compreendia os princípios ocultos que Jesus havia codificado em suas palavras. O evangelista mais influente do século XX descobriu que existe uma diferença abissal entre conhecer um versículo e compreender sua essência espiritual. Mateus 21:22. Não é apenas uma promessa, é um manual de operação para uma dimensão da fé que a maioria dos cristãos nunca explora. Graham percebeu que Jesus não estava oferecendo uma fórmula mágica para conseguir bênçãos materiais. Havia algo infinitamente mais profundo acontecendo naquelas palavras, algo que transformaria não apenas o que pedimos, mas fundamentalmente quem somos quando nos aproximamos do Pai. O que Billy Graham descobriu naquele momento de revelação mudou não apenas sua própria vida de oração, mas influenciou milhões de vidas ao redor do mundo. Ele entendeu que existe uma arquitetura espiritual por trás da oração eficaz, princípios que Jesus deliberadamente ocultou em linguagem simples, esperando que corações famintos os descobrissem. Esses não são conceitos teológicos complexos reservados para seminários ou estudiosos. São verdades práticas e transformadoras que qualquer pessoa pode aplicar imediatamente. Mas aqui está o problema. Muitas lideranças eclesiásticas preferem manter os fiéis dependentes de intermediários espirituais, em vez de equipá-los com essas chaves poderosas. Agora, você está prestes a descobrir exatamente o que Billy Graham aprendeu naquela conferência transformadora. O primeiro segredo sozinho já vai revolucionar como você se aproxima do trono da graça. Mas antes de mergulharmos nessas revelações que podem mudar sua vida espiritual para sempre, preciso te fazer uma pergunta sincera. Você já se sentiu como se suas orações estivessem batendo no teto? Já experimentou aquela sensação angustiante de clamar a Deus e parecer que Ele não está ouvindo? Se você está assistindo este vídeo, tenho certeza de que sim. Olha, eu sei que pedir curtida pode parecer superficial quando estamos falando de algo tão profundo quanto oração, mas existe um propósito maior aqui. Quando você clica naquele botão de like, você não está apenas apoiando este canal.
Você está declarando que acredita que outras pessoas precisam ouvir essas verdades transformadoras. Você está participando de algo maior, levar esperança para corações feridos, que assim como você, buscam respostas genuínas. E aqui vai meu pedido mais importante. Comenta aí embaixo qual foi a oração mais difícil que você já fez. Aquela que saiu do fundo da alma, que te deixou vulnerável diante de Deus. Não precisa entrar em detalhes íntimos, mas compartilha o sentimento. Porque quando você abre seu coração nos comentários, você cria uma corrente de encorajamento que alcança pessoas que estão passando pela mesma luta. Seus comentários se tornam um ministério para alguém que precisa saber que não está sozinho nessa jornada. Se você ainda não se inscreveu no canal, este é o momento perfeito. Não é apenas sobre números, é sobre construir uma comunidade de pessoas famintas por verdades bíblicas profundas que não se contentam com respostas superficiais. Quando você se inscreve, você está dizendo: eu quero crescer espiritualmente, quero descobrir os segredos que podem transformar minha caminhada com Deus. Porque vou ser honesto com você. O que vou revelar nos próximos minutos não é conteúdo que você vai encontrar em qualquer lugar. São insights que Billy Graham levou décadas para descobrir, verdades que ele compartilhou apenas em círculos íntimos de liderança. E agora você terá acesso a esses segredos que podem revolucionar não apenas suas orações, mas toda a sua relação com o Pai. Então, se você está pronto para descobrir por que suas orações podem não estar sendo respondidas da forma que você espera, se você quer entender os princípios ocultos que Jesus codificou em Mateus 21:22, então vamos juntos desvendar o primeiro segredo que Billy Graham descobriu e que mudou completamente sua compreensão sobre fé verdadeira. O primeiro segredo que Billy Graham descobriu vai contra tudo que você aprendeu sobre fé na igreja. Durante anos, ele pregou que fé era uma questão de sentimento, de emoção intensa, de arrepios na espinha durante o louvor. Mas em 1978, numa madrugada de oração solitária, Deus revelou a ele uma verdade devastadora. Fé não é sentimento. Fé é decisão. Pense comigo. Quantas vezes você já saiu de um culto emocionante, cheio de fé, orando com convicção total, e depois, quando a emoção passou, duvidou se Deus realmente ia responder? Você não está sozinho nessa montanha-russa espiritual. Graham confessou que viveu décadas nesse ciclo vicioso, confundindo entusiasmo religioso com fé genuína. A palavra que Jesus usou em Mateus 21:22 para crer é pisteu, no grego original. Não significa ter um sentimento caloroso no peito ou lágrimas nos olhos durante a oração. Pisteu significa tomar uma decisão firme, inabalável, independente das circunstâncias ou emoções do momento. É como assinar um contrato espiritual com Deus, sabendo que Ele é fiel para cumprir sua palavra. Graham descobriu isso da forma mais dolorosa possível. Em 1952, durante uma cruzada na Inglaterra, ele orou fervorosamente pela cura de uma criança com câncer. Sentiu uma fé tremenda, uma emoção avassaladora. A criança morreu 3 dias depois. Por anos, ele carregou culpa, questionando se sua fé havia sido insuficiente, até entender que fé verdadeira não depende de como você se sente, mas de uma decisão consciente de confiar no caráter de Deus, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Quando você ora baseado em emoções, suas orações se tornam reféns dos seus humores. Num dia você está no topo da montanha espiritual, no outro está no vale da dúvida. Mas quando você entende que fé é decisão, suas orações ganham uma estabilidade sobrenatural. Você não ora porque sente, você ora porque decidiu confiar. Essa revelação transformou completamente o ministério de Graham. Ele parou de medir a eficácia de suas orações pela intensidade emocional do momento e começou a fundamentá-las na fidelidade imutável de Deus. Suas orações se tornaram declarações de confiança, não pedidos desesperados. Agora me diz uma coisa: quando você lê "se crerem, vocês receberão", que tipo de crença vem à sua mente?
Comenta aí embaixo apenas uma palavra que representa como você sempre entendeu essa fé. Seja honesto, sem julgamentos. Mas espera, porque o que vou te revelar agora sobre o segundo segredo vai mostrar por que mesmo essa compreensão ainda é apenas a ponta do iceberg. Billy Graham descobriu algo que mudou completamente sua perspectiva sobre o timing de Deus. E isso vai explodir sua mente. Em 1963, durante uma conferência pastoral em Chicago, Graham fez uma declaração que deixou centenas de pastores em silêncio absoluto. Ele disse: "Irmãos, a resposta para sua oração já existe antes mesmo de você abrir a boca para orar." A plateia ficou confusa. Alguns até questionaram se ele estava pregando heresia. Mas Graham havia descoberto uma verdade profunda escondida na estrutura temporal da fé. Você já parou para pensar por que Jesus disse tudo o que pedirem e não tudo o que vão pedir? Essa diferença verbal não é coincidência, é revelação pura. No reino espiritual, Deus já providenciou a resposta antes mesmo da necessidade surgir na sua vida. Efésios 1:4 confirma isso quando diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Se Deus já nos conhecia antes de existirmos, quanto mais conhece nossas necessidades antes de as expressarmos? Graham contou que essa revelação veio durante uma das noites mais difíceis da sua vida. Era 1949 e ele estava prestes a desistir do ministério. As dúvidas o consumiam, a pressão era insuportável. Ele se ajoelhou no quarto de hotel em Los Angeles e clamou: "Deus, se o Senhor não me der uma resposta esta noite, eu abandono tudo." Mas então algo extraordinário aconteceu. Uma paz sobrenatural tomou conta dele e uma voz interior sussurrou: "Billy, eu já respondi sua oração em 1918, quando você nasceu. Tudo o que você está vivendo agora é o desdobramento daquela resposta." Naquele momento, ele entendeu que Deus não reage às nossas orações. Ele já agiu preventivamente. Isso muda tudo sobre como você enxerga suas lutas atuais. Aquela situação financeira que te angustia, Deus já providenciou a solução. Aquele relacionamento que parece impossível de restaurar, a cura já está disponível no reino espiritual. Aquela doença que te assombra, a vitória já foi conquistada antes mesmo dos sintomas aparecerem. O problema não é que Deus demora para responder. O problema é que nós demoramos para alinhar nossa fé com o que Ele já estabeleceu. Quando você ora com essa consciência, suas palavras se transformam. Você para de implorar e começa a decretar. Para de pedir e começa a receber. Para de duvidar e começa a agradecer antecipadamente. Graham descobriu que existe uma diferença abissal entre orar pedindo que algo aconteça e orar reconhecendo que já aconteceu no reino espiritual. A primeira é oração de necessidade, a segunda é oração de fé. Jesus operava sempre na segunda dimensão. Ele agradecia antes de multiplicar os pães. Declarava: "Está consumado", antes mesmo de morrer. Mas aqui está o que vai te chocar. Essa compreensão sobre o timing divino é apenas a preparação para o terceiro segredo. Porque Billy Graham descobriu que a verdadeira finalidade da oração não é conseguir coisas de Deus, mas algo infinitamente mais transformador que a maioria dos cristãos nunca experimenta. Comenta aí uma palavra que representa como você se sente ao saber que Deus já providenciou a resposta antes mesmo de você orar. Deixa essa palavra fluir do seu coração, porque Billy Graham descobriu que a verdadeira finalidade da oração não é conseguir coisas de Deus, mas algo infinitamente mais transformador que a maioria dos cristãos nunca experimenta. Prepare-se, porque este terceiro segredo vai virar de cabeça para baixo tudo o que você pensava sobre oração. Em 1971, durante uma entrevista que nunca foi ao ar, Graham fez uma confissão que chocou o entrevistador. Ele disse: "Por 40 anos, eu usei Deus como um garçom celestial. Eu fazia pedidos e esperava que Ele me servisse. Até descobrir que Jesus não disse aquelas palavras em Mateus 21:22 para nos dar coisas, mas para nos transformar em quem Ele precisa que sejamos." Pense nisso. Jesus acabara de amaldiçoar uma figueira que não dava frutos.
Os discípulos ficaram impressionados com o poder demonstrado. Era o momento perfeito para Jesus ensinar sobre autoridade espiritual, sobre como conseguir milagres, sobre como dobrar a realidade à nossa vontade. Mas não foi isso que ele fez. Jesus olhou nos olhos daqueles homens e revelou o segredo mais profundo do reino. A oração verdadeira transforma quem ora, não as circunstâncias ao redor. Quando você compreende isso, suas orações deixam de ser uma lista de desejos e se tornam um processo de metamorfose espiritual. Graham contou que essa revelação veio durante a crise mais profunda do seu casamento. Ruth, sua esposa, estava passando por uma depressão severa e ele orava desesperadamente pela cura dela. Noites e noites clamando, jejuando, barganhando com Deus. Até que numa madrugada, exausto e quebrantado, ele parou de pedir pela mudança de Ruth e começou a pedir para Deus mudá-lo. Foi naquele momento que o milagre aconteceu. Não em Ruth, mas nele. Deus começou a mostrar como seu próprio orgulho, sua ausência emocional, sua obsessão pelo ministério estavam contribuindo para o sofrimento da esposa. A oração que deveria curar Ruth acabou curando Billy. E quando ele mudou, o ambiente familiar se transformou e Ruth encontrou a cura que tanto buscavam. Essa é a genialidade divina escondida em Mateus 21:22. Deus não está interessado apenas em resolver seus problemas. Ele quer usar seus problemas para revelar áreas do seu coração que precisam de transformação. Cada oração não respondida da forma que você esperava é um convite para você descobrir algo sobre si mesmo que precisa ser mudado. Quando você ora por provisão financeira, Deus pode estar querendo transformar sua relação com o dinheiro. Quando você ora por cura física, Ele pode estar querendo curar feridas emocionais mais profundas. Quando você ora por relacionamentos, Ele pode estar querendo mudar como você se relaciona consigo mesmo. Graham descobriu que Jesus não estava oferecendo uma fórmula para conseguir bênçãos, mas um processo para nos tornarmos bênção. A figueira não dava frutos, então foi amaldiçoada. Mas nós, quando não damos os frutos que Deus espera, somos transformados através da oração até nos tornarmos frutíferos. Isso muda completamente como você se aproxima do trono da graça. Você para de ir até Deus como um mendigo espiritual e começa a se apresentar como alguém disposto a ser moldado pelas mãos do oleiro. Suas orações se tornam menos sobre Deus. Mude minha situação e mais sobre Deus. Mude-me através desta situação. Mas agora vem a parte que as igrejas realmente não querem que você saiba, porque existe uma condição oculta em Mateus 21:22 que muda completamente o significado da palavra crer. E quando você descobrir isso, vai entender por que tantas orações aparentemente cheias de fé não são respondidas. Billy Graham descobriu isso da forma mais humilhante possível. Era 1954 e ele estava orando pela cura de um evangelista amigo que estava morrendo de tuberculose. Graham jejuou por 7 dias, reuniu centenas de pessoas para orar, declarou a cura com toda a fé que conseguiu reunir. O homem morreu 2 semanas depois. Graham ficou devastado, questionando se sua fé era insuficiente. Foi então que um teólogo grego idoso, refugiado da Segunda Guerra, se aproximou dele e disse algo que mudaria sua vida para sempre. Billy, você está usando a palavra errada para fé. Jesus não disse pistis, ele disse pisteu. Não é crença passiva, é confiança ativa. Essa diferença é devastadora. Pistis é o que você sente no coração, aquela convicção emocional de que algo vai acontecer. Mas pisteu é o que você faz com as mãos. É ação baseada em confiança, independente dos sentimentos. É como a diferença entre acreditar que uma ponte é segura e realmente atravessá-la. Graham percebeu que havia passado décadas orando com pistis, mas Jesus estava exigindo pisteu. Ele acreditava que Deus podia curar, mas não estava vivendo como se a cura já fosse uma realidade. Ele confessava fé com a boca, mas suas ações revelavam dúvida no coração. Pense em Abraão.
Deus prometeu que ele seria pai de muitas nações quando ele tinha 75 anos e Sara era estéril. Abraão não apenas acreditou na promessa, ele agiu como se ela já fosse realidade. Mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de multidões, antes mesmo de ter um filho. Isso é pisteu, fé que se expressa em ação concreta. Quando você ora com pisteu, suas orações ganham uma dimensão completamente diferente. Você não apenas pede por provisão financeira, você age como alguém que já foi provido, sendo generoso mesmo na escassez. Você não apenas ora por cura, você vive como alguém que já foi curado, cuidando do corpo como templo do Espírito Santo. Graham começou a aplicar esse princípio em suas cruzadas evangelísticas. Em vez de apenas orar para que pessoas se convertessem, ele preparava estruturas para receber milhares de convertidos antes mesmo de começar a pregar. Ele agia como se o avivamento já fosse uma realidade. E foi exatamente isso que aconteceu. Suas cruzadas se tornaram as mais poderosas da história moderna. Mas aqui está o que vai te chocar. Essa compreensão sobre pisteu ainda é apenas a preparação para o segredo mais revolucionário de todos. Porque Billy Graham descobriu que existe uma dimensão da oração que transforma você de mendigo espiritual em parceiro de Deus na criação da realidade. A palavra que Jesus usou para expedir em Mateus 21:22 não significa suplicar ou implorar. No grego original, aiteu significa reivindicar como herdeiro legítimo. Jesus não estava ensinando os discípulos a implorar por migalhas. Ele estava revelando como exercer autoridade espiritual como filhos do rei. Isso muda tudo sobre sua identidade na oração. Você não é um servo pedindo favores ao patrão. Você é um herdeiro reivindicando sua herança legítima. Você não está mendigando bênçãos de um Deus relutante. Você está exercendo autoridade delegada por um Pai amoroso que já colocou tudo à sua disposição. Mas o quinto segredo é o mais poderoso de todos e vai revelar como Billy Graham entendia a oração como uma parceria criativa com Deus que poucos cristãos jamais experimentam. Comenta aí qual palavra resume melhor como você sempre orou até agora, pedindo ou reivindicando. Seja honesto, essa reflexão vai te libertar. Mas o quinto segredo é o mais poderoso de todos e vai revelar como Billy Graham entendia a oração como uma parceria criativa com Deus que poucos cristãos jamais experimentam. Prepare seu coração, porque o que vou compartilhar agora vai revolucionar completamente sua vida de oração. Em 1982, aos 64 anos, Billy Graham teve uma experiência que ele descreveu como o momento mais transformador da minha caminhada com Deus. Ele estava em seu escritório, lutando com uma decisão ministerial impossível, quando de repente compreendeu algo que mudou tudo. Deus não queria apenas responder suas orações, ele queria que Billy se tornasse parceiro na criação das respostas. Graham percebeu que Jesus não disse, peçam e eu farei por vocês, mas não peçam e vocês receberão. Essa diferença é monumental. Deus não quer ser o único responsável pelos milagres na sua vida. Ele quer que você participe ativamente do processo criativo. A oração não é um pedido para Deus agir sozinho, mas um convite para você co-criar com Ele a realidade que precisa existir. Pense em Gênesis 1:26, quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Ele não disse, farei, mas façamos. Desde o início, Deus sempre quis parceiros, não espectadores. Quando você ora com essa consciência, você para de ser um observador passivo dos milagres de Deus e se torna um participante ativo na manifestação do reino celestial na terra. Graham começou a aplicar esse princípio de forma radical. Em vez de apenas orar por avivamento, ele se tornou instrumento do avivamento. Em vez de apenas pedir por recursos para suas cruzadas, ele se posicionou como canal através do qual Deus poderia providenciar. Ele descobriu que Deus estava esperando que ele assumisse sua responsabilidade como co-criador. Isso explica por que tantas orações não são respondidas. Não é porque Deus não quer responder,
mas porque Ele está esperando que você assuma sua parte na parceria. Quando você ora por cura, mas continua com hábitos destrutivos, você está pedindo que Deus faça sozinho o que deveria ser uma cocriação. Quando você ora por prosperidade, mas não age com sabedoria financeira, você está terceirizando para Deus uma responsabilidade que é sua. A revelação mais profunda veio quando Graham entendeu que Jesus sempre operou nessa dimensão de parceria. Quando multiplicou os pães, ele não criou comida do nada. Ele usou o lanche que um menino ofereceu. Quando transformou água em vinho, ele não encheu as talhas sozinho. Pediu para os servos fazerem isso. Quando ressuscitou Lázaro, ele não removeu a pedra. Ordenou que outros fizessem isso. Deus tem o poder para fazer tudo sozinho, mas Ele escolheu operar através de parceria porque isso nos transforma no processo. Quando você se torna co-criador com Deus, você não apenas recebe milagres, você se torna um milagre. Você não apenas testemunha o sobrenatural, você se torna um portal através do qual o sobrenatural se manifesta na Terra. Graham contou que essa compreensão mudou radicalmente como ele se aproximava de Deus na oração. Ele parou de ir ao trono da graça como um mendigo pedindo esmolas e começou a se apresentar como um filho maduro, pronto para assumir responsabilidades no negócio da família. Suas orações se tornaram conversas estratégicas sobre como implementar o reino de Deus na terra. Quando você entende que é parceiro de Deus, suas orações ganham uma urgência santa. Você não ora apenas quando está desesperado. Você ora como alguém que tem responsabilidades eternas. Você não pede apenas por suas necessidades. Você busca entender qual é sua parte no plano maior que Deus está executando através da sua vida. Essa é a dimensão da oração que Jesus estava revelando em Mateus 21:22. Não é uma fórmula mágica para conseguir coisas, mas um convite para você se tornar instrumento através do qual Deus manifesta seu reino na terra. E quando você aceita esse convite, suas orações nunca mais são as mesmas. Deixa nos comentários a palavra parceiro, se você está pronto para parar de ser espectador e se tornar co-criador com Deus na sua vida. Agora você entende por que Billy Graham disse que levou 30 anos para aprender a orar corretamente. Esses 5 segredos que acabamos de descobrir juntos não são apenas informação, são chaves que podem transformar completamente sua caminhada espiritual. Fé como decisão, não sentimento. O timing estratégico de Deus que já providenciou suas respostas. A oração que transforma quem ora. A diferença entre pistis e pisteu. E, finalmente, sua identidade como parceiro de Deus na criação da realidade. Se você chegou até aqui, é porque algo no seu espírito reconheceu a verdade dessas revelações. Você não assistiu este vídeo por acaso. Deus está te preparando para uma nova dimensão de intimidade com Ele através da oração. E se isso tocou seu coração, se você sentiu que sua vida de oração nunca mais será a mesma, então você precisa se inscrever neste canal agora mesmo, porque o que compartilhamos aqui não é conteúdo superficial que você encontra em qualquer lugar. São verdades profundas, revelações que podem levar décadas para serem descobertas, insights que Billy Graham levou uma vida inteira para compreender. E quando você se inscreve, você está dizendo: eu quero crescer espiritualmente, eu quero descobrir os segredos que podem revolucionar minha caminhada com Deus. Agora, eu quero saber de você. Comenta aí embaixo qual dos 5 segredos mais impactou sua vida. Foi descobrir que fé é decisão? Foi entender que Deus já providenciou suas respostas? Foi perceber que a oração te transforma? Foi a diferença entre pistis e pisteu? Ou foi a revelação sobre ser parceiro de Deus? Deixa sua resposta nos comentários. Quero saber exatamente o que tocou seu coração. E se este vídeo mudou algo na sua perspectiva sobre oração, se você sente que outras pessoas precisam ouvir essas verdades, então clica naquele botão de like.
Porque quando você faz isso, você não está apenas apoiando este canal, você está participando de algo maior. Você está ajudando essas revelações a alcançarem corações famintos, que, assim como você, buscam uma experiência mais profunda com Deus. Mas olha, o que descobrimos hoje é apenas o começo. No próximo vídeo, que está aparecendo na sua tela agora, eu vou revelar as 3 orações específicas que Billy Graham fazia todos os dias. E uma delas vai te surpreender completamente. São orações simples, mas que carregam um poder transformador que pode revolucionar sua vida espiritual em questão de semanas. Não deixe para depois. Clique agora no próximo vídeo e continue essa jornada de descoberta. Sua vida de oração nunca mais será a mesma.